O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu e foi para a região de Tiro e Sidônia. Entrou numa casa e não queria que ninguém soubesse onde ele estava, mas não conseguiu ficar escondido. Uma mulher que tinha uma filha com um espírito impuro ouviu falar de Jesus. Foi até ele e caiu a seus pés. A mulher era pagã, nascida na Fenícia da Síria. Ela suplicou a Jesus que expulsasse de sua filha o demônio. Jesus disse: deixa primeiro que os filhos fiquem saciados, porque não está certo tirar o pão dos filhos e jogá-los aos cachorrinhos. A mulher respondeu: é verdade, Senhor, mas também os cachorrinhos debaixo da mesa comem as migalhas que as crianças deixam cair. Então Jesus disse: por causa do que acabais de dizer, podes voltar para casa. O demônio já saiu da tua filha. Ela voltou para casa e encontrou sua filha deitada na cama, pois o demônio já havia saído dela. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje nós celebramos a memória de Nossa Senhora de Lourdes. As aparições de Nossa Senhora de Lourdes fazem parte de uma sequência de aparições de Nossa Senhora, de maneira particular na França, todas num mesmo período histórico. Nossa Senhora aparece em Paris, na Rua do Lubat, onde hoje é construída a Capela da Medalha Milagrosa, sob a invocação de Nossa Senhora das Graças, que aliás é a imagem que nós temos aqui, tem anéis. Normalmente a gente olha para a imagem e não vê isso, mas Nossa Senhora aparece com anéis, Nossa Senhora das Graças. E dos anéis, então, do dorso da mão e não da frente, saem raios, indicando que as graças não vêm dela, vêm por intermédio, ela que pede para Jesus. Depois Nossa Senhora aparece em Lourdes, e já nós vamos ouvir um pouco mais, e em Salete, quando Nossa Senhora literalmente chora, pedindo arrependimento, conversão. Tudo isso na segunda metade do século XIX, já no finalzinho do século XIX. Em todas as três ocasiões, Nossa Senhora pede que o povo se converta, que reze um rosário, que se voltem para Deus. E, evidentemente, muita gente não dá ouvido aos pedidos de Nossa Senhora. Talvez por isso a França esteja do jeito que está. Nossa Senhora concedeu àquele povo a graça de aparecer de três maneiras diferentes, lugares diferentes, com o mesmo apelo, mas o povo não se voltou para Nossa Senhora, não se voltou para Deus através do apelo dela. E o que nós podemos pensar das aparições de Nossa Senhora em Lourdes? Primeiro, Nossa Senhora aparece para uma jovem ignorante, no verdadeiro sentido da palavra. Bernadette não era estudada, não tinha terminado os seus estudos, era então desprovida de estudo, desprovida de bens materiais, uma família paupérrima. Quando a gente lê a história de Santa Bernadette, impressiona. Tudo o que o pai dela tentava fazer, falia. Tudo o que ele tentava, alugava um moinho, o moinho quebrava, ia fazer moenda para outras pessoas, não dava conta de entregar o trabalho. Tudo o que aquele homem fazia não ia para frente. E ela ainda era uma jovem muito doente.
asmática, severamente asmática, dos filhos do casal, que tinha uma compleição menor, a menorzinha, magrinha. Então, para essa menina desprivilegiada, Nossa Senhora aparece. Em que contexto? No dia em que a família já não tinha mais nada dentro da casa, e quando a gente fala casa, não era bem uma casa, eles viviam numa espécie de... Como chama isso que tem embaixo da casa, meu Deus? De porão, uma espécie de porão de pedra, e uma umidade muito grande, um frio muito grande na região. E quando eles já estavam quase sem ter o que comer, Bernadette sai com outras amiguinhas, com outras amigas e irmã, para procurar lenha, para que eles ao menos pudessem se aquecer diante do frio. E elas estão procurando lenha num lugar não muito distante da casa, e ela ouve um estralo. Quando ela ouve esse estralo, ela olha na direção das árvores, não vê nada de anormal, e quando ela olha para uma gruta, uma parede de pedra muito alta, ela vê que tem uma mulher, numa gruta mesmo, cavada na parede. Ela não reconhece que é Nossa Senhora de imediato. A mulher não se expressa muito nessa primeira aparição, e já na primeira ela descreve uma mulher que tem a roupa alva, branca, uma fita azul amarrada na cintura, e em cima de cada pé uma rosa dourada, da mesma cor do rosário que essa senhora traz na mão. Ela descreve assim, mas nessa mesma aparição, e aí a gente tem duas linhas. Uma linha diz que ela era tão ignorante das coisas da fé também, que ela sequer sabia traçar sobre si o sinal da cruz. Mas era uma família que tinha alguma piedade, e ela trazia no bolso do vestido um terço. Outra linha diz que ela ficou tão nervosa com o que viu, que quando quis rezar o terço, não conseguia traçar o sinal da cruz. Seja pelo fato de que ela não soubesse, ou pelo fato de que ela estivesse tão nervosa com o que via, que não conseguisse, o fato é que naquela aparição, Nossa Senhora ajuda Santa Bernadette a traçar o sinal da cruz, quase que ensinando ela a fazer isso. Ela reza então o terço, a Senhora pede só para que ela volte mais 15 dias ali, e aí ela pergunta para as outras jovens se elas tinham visto alguma coisa, e nenhuma tinha visto nada. Ela volta para casa, ela começa a relatar para a família o que tinha acontecido, e volta, e Nossa Senhora mais uma vez está lá, aparece, e a família não acredita no que ela está dizendo. A história da vida de Santa Bernadette diz que uma vez o pai dela deu uma surra tão grande nela, que ela ficou quase que desmaiada, porque ele acreditava que ela estava inventando aquilo, que não fosse verdade. E ele não achava certo ela inventar sobre algo tão sério. Mas Santa Bernadette é acreditada quando um dia o bispo está para fazer uma reunião com o clero naquele lugar, e diferente da facilidade que nós temos hoje, naquela época as reuniões, o bispo para se reunir com o clero não era algo simples. Então passava-se anos para conseguir uma reunião, e 4 anos antes dessas aparições de Nossa Senhora, o Papa tinha declarado o dogma da Imaculada Conceição. O bispo está nessa visita, sabe das supostas aparições, pede para estar com Santa Bernadette, e na aparição ele diz: olha, pergunte para esta senhora quem ela é. E até então Nossa Senhora não tinha se apresentado. Tampouco os padres soubessem do dogma ainda. O bispo nessa reunião ia anunciar aos padres
que existia um novo dogma. E o bispo então diz a ela pergunta a Nossa Senhora quem ela era. E Nossa Senhora diz: diga a ele que eu sou a Imaculada Conceição. Quando ela responde isso para o bispo, todo mundo acredita. Porque o bispo estava trazendo essa informação para os padres. E aí, claro, tem uma sucessão de aparições, de falas de Nossa Senhora, e talvez um dos maiores milagres, que é o milagre da gruta, da água que jorra naquele lugar. Nossa Senhora então diz para que ela beba da água que ia jorrar de um lugar da gruta. Só que ela chega lá e não tem mina nenhuma, tem uma água barrenta no lugar. E ela diz para Santa Bernadette que ela podia cavar, que ela ia tomar água daquele lugar. E Santa Bernadette, obediente, cava com as mãos, e daquele lugar passa a jorrar água, e que jorra água até os dias de hoje. E é um dos santuários onde se tem o maior número de curas físicas e de milagres reconhecidos pela ciência. Tanto que quem visita o Santuário de Lourdes vai ver que assim que as pessoas passam pela gruta, tocando na parede da gruta, podendo pegar da água direto da gruta, quando termina o percurso tem sempre uma dupla de médicos. Porque se alguém disser que foi curado de algum mal, de algo grave, esses médicos conduzem para um hospital que tem dentro do santuário, para ver se de fato comprova-se ou não que uma cura aconteceu naquele lugar. E são muitas as curas que ali acontecem. Então não é à toa que São João Paulo II tenha instituído o dia que nós celebramos Nossa Senhora de Lourdes, o Dia Mundial de Oração pelos Enfermos. Hoje nós poderíamos dizer que é o dia dos enfermos, o dia de rezar especialmente por eles. Eu dou um testemunho simples, mas que para mim faz todo sentido. Eu tive a graça de, em agosto de 2019, estar no Santuário de Lourdes, bem no dia da Imaculada Conceição, bem no dia da chamada peregrinação nacional a Lourdes. Então era muita gente, muitos franceses lá, mas gente de toda parte também. E é um lugar, eu não sei explicar muito, as experiências que a gente faz ficam difíceis de explicar, mas a experiência que eu fiz é que aquele lugar é especial, é perceptível a graça de Deus agindo naquele lugar, e eu pude viver a maior e mais profunda experiência com Nossa Senhora que até então eu já fiz. Eu confesso que, embora acreditasse na intercessão de Nossa Senhora, e até rezasse pedindo a intercessão dela, eu nunca tive uma devoção afetiva a Nossa Senhora. E também não era uma devoção filial. Eu chamava Nossa Senhora de mãe, porque ela é mãe e ponto. Mas eu não tinha um carinho mesmo ao chamar Nossa Senhora de mãe. E quando eu cheguei naquele lugar, e na frente da gruta tem vários bancos com genuflexório, como esses, né? Um espaço aberto, mas os bancos estão lá. E eu me ajoelhei, eu não conseguia elaborar uma oração. Eu não consegui rezar uma Ave Maria, eu não consegui fazer um pedido exato para Nossa Senhora, formular uma oração. A sensação que eu tinha é de que eu era uma criança no colo da minha mãe. Foi a sensação que eu tive. E eu chorava copiosamente sem ter uma explicação também. E eu fui ficando ali, ficando, e estava acompanhado, né, de um casal de amigos, mais um amigo.
Aí eu olhei para um lado, falei, já deve estar querendo ir embora e eu estou aqui, né? Quando eu olhei para o lado, um estava sentado no chão, os outros dois ajoelhados também, falei, estou em casa. Eu não sei quanto tempo eu fiquei exatamente assim, e se eu não tivesse acompanhado, com certeza eu teria ficado muito mais tempo naquele lugar, daquele jeito. E o que eu posso dizer depois disso é que ali eu entendi o que é ser filho da Mãe de Deus. Não se trata mais de uma devoção da cabeça, de quem estudou Mariologia. Não se trata de uma devoção transmitida pela minha família. Mas hoje eu me sinto filho de Nossa Senhora, com a certeza de que ela cuida de mim e cuida de cada um de nós como uma mãe. E foi também depois dessa experiência lá, que eu comecei a me incomodar muito, e isso eu já disse em algum momento em alguma missa, comecei a me incomodar porque eu não rezava o terço todos os dias. Aliás, no ano de 2019, esse ano que eu fui lá, se eu contabilizar, eu acho que eu não rezei 10 terços meus, sem estar com um grupo, sem estar com a minha família, sem estar no terço dos homens, sem estar com outras pessoas. Eu não devo ter rezado uma dúzia de terços sozinho no ano de 2019. E voltei, e aquele ano foi chegando para o fim, e muito incomodado, e não por uma cobrança externa. Eu não sentia Nossa Senhora me cobrando, tampouco Deus me cobrando essa oração. Mas eu mesmo fui tomando a consciência de que eu não podia continuar como eu estava. E no final de 2019, então, eu faço um propósito com Deus e comigo, de que no ano de 2020 eu rezaria o terço todos os dias. Custasse o que custasse, querendo ou não, super animado ou não, cansado ou descansado, alegre ou triste, eu ia rezar. E assim foi. E renovei para esse ano, rezar o terço todos os dias. Nossa Senhora precisa desse terço? Não. Nem do meu, nem do seu, nem do de ninguém. Porque Nossa Senhora está no céu, assunta, mas nós é que precisamos. Quando nós entendemos as inúmeras graças que Deus quer realizar através da intercessão da Virgem Maria, nós entendemos que nós precisamos fazer a nossa parte. Existe um princípio da fé que é o seguinte: Deus não realiza em nós nenhuma graça se ela não começar por nós. Santo Tomás de Aquino dizia que a graça de Deus pressupõe, espera a nossa natureza. E quando a nossa natureza age, Ele aperfeiçoa. Ou seja, Deus não realiza uma graça se nós tivermos uma parte para fazer e não fizermos. Se nós tentarmos sozinhos por um outro lado, nós não vamos a lugar nenhum. Então nós precisamos unir o nosso esforço à graça de Deus. Quando esses dois esforços se unem, milagres acontecem. Então no dia em que nós celebramos Nossa Senhora de Lourdes, o convite que eu gostaria de fazer é o convite de nós sermos cristãos de fibra. Se nós queremos mais graças da parte de Deus, nós precisamos fazer por onde? Como é que nós queremos ser transformados sem rezar? Como é que nós queremos ser alcançados por Deus se ao invés de correr na direção dele, a gente vai no caminho oposto? A gente fica com aquela brincadeira de pega-pega. A gente quer que Deus nos alcance, mas a gente corre sempre para o lado oposto. Dom Bosco já dizia
se nós queremos muitas graças, precisamos visitar a Deus muitas vezes. Então o convite nesta celebração é esse: que nós peçamos sim a Nossa Senhora, que ela interceda pela nossa saúde física, pela nossa saúde espiritual, pela nossa saúde emocional, por tudo o que a gente entende como saúde. Mas de maneira especialíssima, peçamos a ela no dia de hoje, que ela nos ajude a ser mais de Deus. Que ela nos ajude a buscar mais, procurar mais. A palavra nos alerta: buscai o Senhor já que Ele se deixa encontrar. Façamos a nossa parte. O Senhor quer conceder graças, o Senhor quer realizar na nossa vida, mas a forma de nós dizermos para Ele que sim, nós aceitamos tudo o que Ele pode e quer fazer, é indo ao encontro dEle. Enquanto nós formos na direção oposta, enquanto nós arrumarmos muitas desculpas para não rezar, para não ter uma vida na presença de Deus, para não nos arrepender dos nossos pecados e confessá-los, enquanto nós arrumarmos desculpa, a nossa experiência com o Senhor nunca será profunda. Que Ele nos ajude pela intercessão de Nossa Senhora de Lourdes, que como mãe avisou aquele país que eles precisavam se converter. Que nós não tenhamos a mesma dureza de coração, que nós não sejamos tão lentos para nos abrir à graça de Deus e viver uma vida de intimidade com Ele. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.